Diana Barbosa é bióloga, é presidente da comunidade cética, também é subscritora deste manifesto. E a pergunta que eu lhe faço é porque é que acha que as medicinas não convencionais não devem integrar o Serviço Nacional de Saúde? Fátima, desculpe só uma observação. Não é medicinas não convencionais, é terapias não convencionais. Terapias, são um pouco diferentes. Terapias. Ora, quando dizemos medicinas... Não, são diferentes. Quer Porque dizer... medicina é uma coisa. A medicina, no fundo, diz respeito mas a já tudo, está, queria dizer que não se trata de uma evidência científica. O termo correto legal é terapêuticas não convencionais. O termo correto... Mas não é assim que a Organização Mundial de Saúde designa. Não, é porque é mal traduzido. A Organização Mundial de Saúde diz medicinas. A Organização Mundial de Saúde chama medicina. Sem dúvida. E eu tenho que utilizar o termo. Não, a Organização Mundial de Saúde chama medicines. E o termo medicines em inglês, em português, é traduzido como terapia. Muito bem. Terapias. Também eu penso que a coisa não difere muito. Não tenho problema nenhum em Terapias ou falar em medicinas? terapias. Obrigada, boa noite. Nós entendemos, tanto a comunidade cética portuguesa como a evidência científica na qual nos apoiamos, que todas estas práticas, ou muitas destas práticas, têm uma componente muito forte de bem-estar. E essa componente também existe do lado do tratamento médico dito convencional, que na verdade é o tratamento que tem as evidências que o apoiam. Ora, também um médico faz recomendações de bem-estar aos seus pacientes, nomeadamente a nível da alimentação, nomeadamente a nível de exercício físico, a nível de técnicas de relaxamento, de meditação. Há toda uma panóplia de práticas que não são necessariamente terapêuticas, que não são necessariamente terapia, que é utilizada por toda a medicina. E cada vez mais na medicina moderna, que está, ao contrário do que já ouvi aqui alegar, está também centrada no paciente e é também holística. Também tem em conta todos os fatores psicológicos, sociais e patológicos que a pessoa apresenta num consultório médico. E aí tenho que elogiar o nosso Serviço Nacional de Saúde, que desde que implementou as unidades de saúde familiar, que fazem um acompanhamento muito próximo dos pacientes. Infelizmente, não há médicos de família para todos os pacientes em Portugal. Eu sou uma paciente que não tem médico de família, apesar de viver no centro da capital portuguesa, e ainda assim consigo ter um acompanhamento razoável num centro de saúde. Mas se eu tivesse médico de família, como tinha antes de me mudar para Lisboa, eu tinha consultas regulares com a minha médica de família, sem estar doente. Era ela que me chamava para consultas. Atenção, há muito tempo que não vens cá, vamos ver se está tudo bem. Portanto, toda esta imagem fria e mecanística que é atribuída aos médicos não se verifica na realidade. Existem alguns casos, existem casos bons e maus em todas as profissões. Mas a doutora começou por dizer que reconhecia que estas terapias têm no seu envolvimento a palavra bem-estar. Sim. Então, sim, dito reconheço. isso, o que é que tem contra isso? Portanto, a nossa posição... Se é só bem-estar, o que é que tem contra isso? A posição que nós colocamos no manifesto é que as práticas em que se reconheça que não existe risco para a saúde, e não são todas, nas que estão regulamentadas, deveriam ser regulamentadas no âmbito das indústrias de bem-estar. Como são os ginásios, os spas... E quais são essas práticas? Tipo de negócios. Quais são essas práticas que não benéficos. correm riscos para a saúde? Então agora vamos ter que dizer aqui quais são. Está a falar de que terapêuticas? Não posso falar em terapêuticas de forma genérica, todas têm que ser avaliadas caso a caso. Na fitoterapia existem plantas e compostos derivados de plantas que sabemos que têm um efeito na fisiologia humana. Portanto, eu não posso dizer que a fitoterapia é toda ela uma negação da evidência científica. Não tenho essa posição. Contudo, tenho essa posição em relação à homeopatia. E tenho essa posição porque tenho toda a evidência científica a demonstrar que a homeopatia não tem qualquer plausibilidade à luz do conhecimento científico, pelos princípios nos quais se baseia, por um lado. Por outro lado, não tem evidência científica de que mesmo que nós desconhecêssemos os princípios, as pessoas que recorressem a esse tratamento tinham uma melhora efetiva. Isto foi o que aconteceu no início com a aspirina. Não se reconhecia o mecanismo de atuação da aspirina, mas verificou-se que a aspirina tinha efeito no paciente.
o vosso convidado, peço desculpa que não me recordo do seu nome. João Belos? Não, senhor do meio, peço desculpa. O médico ortopedista Hélio Pereira. O Dr. Hélio mencionou um relatório que é conhecido no meio, tanto médico como científico, como o relatório suíço, mas não mencionou outros 5 relatórios do Conselho de Ciência e Tecnologia britânico de 2010, do Conselho Médico-Científico australiano de 2015, da Academia de Ciências Europeias de 2017 e esta mesma semana da Academia Médica Francesa e da Academia de Farmacêuticos Franceses, que acabam de publicar um relatório que recomenda ao governo francês de retirar o apoio financeiro à compra de medicamentos homeopáticos. O mesmo já se verifica no Reino Unido. Em Inglaterra, não em Escócia, mas em Inglaterra, o governo já não financia nem consultas, nem medicamentos homeopáticos. Aliás, está-se a passar isso também aqui em Espanha. E mais, o Ministério Espanha, da os Saúde, medicamentos o nem Ministério da sequer estão Ciência, regulamentados. o Ministério da Ciência espanhol tem no ar uma campanha mediática Exatamente. justamente contra as medicinas, a maior parte das medicinas, aquilo que se chama pseudociências. O Ministério da Ciência, que é liderado por um homem, Pedro Duque, um cientista, investigador, que foi inclusivamente astronauta. E, portanto, essa é a nossa posição. Existem as pessoas querem estas práticas e nós não somos contra o direito à escolha. Cada pessoa deve fazer com o seu corpo o que bem entender, desde que não prejudique outros. O que não querem é regulamentação que possibilite a entrada no Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. E regulamentação que legitime como prática médica. Pode haver regulamentação que legitime como legitima muitas outras práticas, mas também não nunca no seria âmbito... regulamentada como prática médica. Neste momento está regulamentado como prática médica. As cédulas são concedidas pela direção. Creio que não. As cédulas são concedidas pela Direção-Geral de Saúde. As cédulas profissionais. As cédulas profissionais em medicina tradicional chinesa. Sim, portanto... mas daí até haver uma... Bom, vamos aqui, eu vou agora dar a palavra aqui. Eu não sei de que lado é que o senhor está. O senhor veio num dos grupos e eu vou-lhe dar a palavra, que é o Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Não estava convidado, mas apareceu aqui e eu tenho o privilégio de lhe poder dar a palavra porque está a presidir a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. À partida tem uma posição sobre esta matéria e está, enfim, a ouvir o que está aqui a passar. Eu não venho de lado nenhum, eu venho do lado da verdade Muito e da bem. ciência. Faz favor. E, portanto, eu queria felicitar a escolha do dia para discutirmos esta matéria, porque eu acho que é muito feliz. Porque este é o dia em que todos nós, quando lemos alguma coisa, quando tomamos conhecimento de alguma coisa, pensamos, mas será que é mesmo verdade? E esse é que é o método, é questionar se as coisas são ou não são mesmo verdade. E é esse o método científico. O que nós queremos saber é se as coisas resultam ou não resultam. Não quero saber se resultam em 3 pessoas. Eu quero saber se quando eu tenho uma população grande e que avalio, se há mais pessoas a quem apliquei essa terapêutica em que resultou do que as que noutra terapêutica não resultaram, eu acho que isso tem que ser considerado. E, portanto, eu diria que aqui a grande questão é centrarmos naquilo que resulta e, portanto, investir naquilo que resulta para obter melhores resultados para as pessoas. Para traçar aqui um paralelismo com outra área. Julgo que é universal que o tabaco é nocivo para a saúde. É o conhecimento comum, geral, evidência científica também. Sem prejuízo disso, ainda está disponível tabaco e as pessoas podem comprar e consumir. E até Estão se na diz sua que liberdade. há terapêuticas alternativas que funcionam para, enfim, a pessoa para a se cessação livrar do tabágica, tabaco. eventualmente. Mas aqui a grande questão é, eu posso fazer as minhas Mas escolhas. não funcionam, dizem eles daqui. Desde que eu faça escolhas informadas. E, portanto, eu julgo que a pedra de toque tem que ser dar informação às pessoas sobre o que funciona e sobre o que não E funciona. o senhor teme que, se acaso estas terapêuticas entrassem no Serviço Nacional de Saúde, muita gente quereria ter acesso a elas sem ter o conhecimento suficiente para perceber que o que funciona e o que não funciona? O Serviço Nacional de Poderiam Saúde, ser enganadas, no o fundo. Serviço Nacional de Saúde, como todos sabemos, tem grandes déficits do ponto de vista do seu financiamento. E, portanto, temos que ser parcimoniosos nas escolhas que fazemos. E, portanto, quando nós escolhemos coisas que resultem, coisas que têm evidência científica, eu advogo que devem ser apoiadas pelo Estado e que devem ser implementadas. O grande problema aqui é que há muitas destas coisas que, de facto, não resultam, não têm evidência. E eu gostava de pedir ao Dr. João Belos que lesse a parte final da conclusão do estudo que citou. Daquele estudo que citou, eu por acaso fui ver
Os meios tecnológicos permitem fazer essa leitura. E uma das recomendações que é feita, por exemplo, é que seja feito um desenho de estudo mais transparente. Está escrito, pode ler, por favor. Mas pode ler. Vão fazer mais estudos. Mas faça o favor de ler. É que é isso que lá está escrito. Desenho de estudo transparente, que diga a verdade, que seja evidente. E é isso que está em causa. E, portanto, na minha perspectiva, o que nós temos de defender é aquilo que resulta. E se se demonstrar que resulta, isso é medicina. A medicina funciona com coisas que resultam. A fitoterapia, não é? As plantas foram as genes da farmacologia. O que é que aconteceu? Nós evoluímos. Nós fomos ver que partes das plantas é que eram mais eficazes no tratamento. E por isso é que temos medicamentos. Mas Nós as plantas evoluímos. que eles utilizam como suplementos nas homeoterapias, nas fitoterapias, não são as mesmas? Porquê que então não resultam? Explique-me. Então, eu não lhe sei explicar porque é que não resultam. Os estudos demonstram que não resultam. Mas se E, não portanto, são as mesmas e não se os resultam? estudos... Não é assim. Desculpe, não podemos confundir Tem que duas coisas. explicar bem isso, porque as pessoas estão a pensar. Então, para um Se há lado plantas, resultam, para o outro lado não ouça, resultam. Eu posso achar que há coisas que resultam. E há aqui uma componente que nós não podemos ignorar também nestas medicinas ditas alternativas ou não convencionais, que é, há uma componente de crença que nós também não podemos ignorar. E, portanto, se eu acredito que isso resulta, é natural que eu tenha, do ponto de vista psicossomático, alguns resultados. O problema é que quando eu contrasto isso com grupos da população, a realidade é que isso não resulta. Porque se resultasse, a medicina convencional adotava. Não era preciso haver outras terapêuticas alternativas. Portanto, o que tem que haver é evidência, é verdade, é ciência. E o que for verdade, o que for científico, o que for eficaz, deve ser implementado no Serviço Nacional de Saúde. Posso falar? Então só. Não, agora é o José Faro, que é da Associação Profissional da Acupuntura e Medicina... Pelo amor de Deus. Faz favor, Dr. José Faro, Associação Profissional da Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa. Faz favor. Eu faço quer investigação, não responder quero à repetir Associação isso, de por Médicos de Saúde Pública? Sim, eu responderia talvez com um ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, que diz que estas questões relativas às, como eles dizem, as CAM, não é? Complementary and Alternative Medicines, ou para nós, terapêuticas não convencionais, não é? De acordo com a lei, devem ser analisadas tendo em mente três tipos de evidência. Evidência científica, evidência social e evidência histórica. Isso consta do documento que referiu há bocado, da Estratégia para o Desenvolvimento das Terapêuticas Entre não convencionais. 2014 e 2023. Exatamente, consta aí. E eu gostava de fazer essa experiência. Eu gostava de experimentar agora, para arejar um pouco, ver também do ponto de vista histórico e do ponto de vista social de que é que estamos a falar. Mas a história não salva vidas. A história... Não podemos apresentar um livro de história à bactéria ou à célula tumoral. O que interessa é... As sangrias matam muita gente. Desculpa, O senhor responde só aqui ao palco, é não é nada. impressão minha ou o senhor está-me a interromper? Isto é um de uma diálogo, forma... doutor, mas é um diálogo. O senhor recupera a Sim, mas palavra. eu não comecei a falar sequer. Faz favor. Do ponto de vista histórico, eu gostava de falar de alguns números, que é uma coisa que agrada bastante à ciência. Por exemplo, na minha área, acupuntura e medicina tradicional chinesa. Na China, neste momento, existe uma rede de 4.000 grandes e médios hospitais de medicina tradicional chinesa. Aliás, parte deles pertencem ao Exército, outros à Marinha, outros ao Exército, outros são do Estado, outros são pequenas Mas isso também não unidades. prova nada. Eu não estou a provar nada. Isso não prova nada. Estou só a fazer Eles experiência têm uma de ver. cultura... Mas, permite tá bem, essa diferença. então eu vou sair fora da China. Mas não sem primeiro dizer que a medicina chinesa e a acupuntura na China, neste momento, são ensinadas em 265 universidades, com licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Saltando a muralha da China, verificamos que a medicina tradicional chinesa e a acupuntura estão legalizadas e regulamentadas na Coreia, no Japão, Vietnã, Singapura, Malásia, Nova Zelândia, África do Sul, Austrália, 47 dos 50 Estados americanos, o Canadá, nas suas duas partes, e na Europa a medicina tradicional chinesa e a acupuntura são praticadas legalmente na Inglaterra, na Holanda, na Noruega, na Suíça. Quando diz legalmente, quer dizer dentro do sistema de saúde? Estão regulamentados e exercem legalmente. Mas Sim, legalmente dentro do sistema de saúde público? Não, estou a falar... Porque aqui também exercem legalmente, ou não? Tal como em Portugal, exatamente. Exatamente, aqui também exercem E ainda legalmente. a Suíça...
Suíça e Malta. Em relação à Alemanha, eu gostava só de fazer um comentário que é muito engraçado. Houve um acontecimento que é lendário. No final do século XIX, a naturopatia, precisamente, estava a ter um desenvolvimento extraordinário na Alemanha e pôs-se na altura a dúvida se havia de ser legalizada e regulamentada ou não. E perguntaram isso precisamente à Ordem dos Médicos Alemães, nos finais do século XIX, que respondeu o seguinte: primeiro, não nos podemos pronunciar porque nós não estudamos isso, não percebemos nada disso. Segundo, se nos pronunciássemos era estar a passar um atestado de indigência mental, leia-se um atestado de estupidez ao povo alemão, uma vez que os alemães têm cabeça, têm inteligência para pensar por eles próprios e para tomar as suas decisões. Diga-se que as medicinas não convencionais, digamos assim, as terapêuticas não convencionais, estão legalizadas na Alemanha desde os anos 30 do século XX. Portanto, o doutor acha que este manifesto que aparece agora e a comunidade científica portuguesa bizarro, no mínimo é bizarro. É que é retrógrada? Exatamente. Eu acho que é extraordinariamente... Há aqui um perigo de retrogradação extraordinariamente grande, que é o seguinte. Mas estou a pensar também em Espanha, porque inclusive a Ordem dos Médicos Portuguesa subscreveu um documento com a Ordem dos Médicos Espanhola no sentido de ser revogada a legislação que existe dos dois lados aqui na Península Ibérica. Bem, em Espanha não há qualquer regulamentação das terapêuticas mas para não convencionais. não ser regulado e abandonar de vez a perspectiva destas terapêuticas. Sim, eu gostava de responder a isso, com um pouco de história, mas também já com números que têm a ver com a faceta social que a Organização Mundial de Saúde refere. O primeiro estudo que é feito em Portugal sobre estas matérias é feito pela DECO, em 1992. E verifica-se que, no ano a que se refere o estudo, houve em Portugal cerca de 150 mil utilizadores de terapêuticas não convencionais, com um total de 600 a 700 mil consultas. Isto em 1992. Depois, um estudo do ICBAS, do Porto, do final dos anos 90, constatou que talvez 20 e tal % da população portuguesa recorresse já na altura às terapêuticas não convencionais. O doutor vê a possibilidade de recorrer... 33% da população recorria às A questão não é essa, é que até podem recorrer Eu vou falar do 80%. retrocesso. Mas acha Não, eu vou que... falar do retrocesso, se Ora me der bem, licença. é isso que eu queria que Isto é um chegasse lá introito rápido. para o retrocesso. Depois, aqui há 2 ou 3 anos atrás, o presidente da entidade reguladora da saúde declarou no Parlamento que haveria em Portugal 2 milhões de utentes das terapêuticas não convencionais. Exatamente. O que coincide exatamente com o quinto da população europeia, ou seja, 100 milhões de europeus. Estamos em linha. Exatamente, em estudos, nomeadamente feitos em cooperação, um com a Organização Mundial de Saúde e outro com o Parlamento Europeu. Aquilo que nos motivou, no início dos anos 2000, para solicitar aos deputados que estas áreas fossem regulamentadas, é porque, hoje em dia, penso que não é difícil entender o retrocesso extraordinário, a atrapalhada social extraordinária, que não seria 2 milhões de portugueses a recorrerem às terapêuticas não convencionais, sem poderem saber a formação das pessoas, que neste momento é de 4 anos e com uma componente enorme de medicina convencional, sem saberem se as pessoas eram sérias, se as pessoas tinham certificação, se tinham código Portanto, deontológico, é melhor regulamentar. ou se eram vigaristas, charlatães, pessoas que poderiam é pôr melhor realmente... regulamentar do que ter as profissões O desregulamentadas. movimento é imparável a nível nacional, europeu e mundial. Muito bem. André Casado. A única solução é regulamentar. André Casado, e gostava que respondesse a... Nós temos ali um osteopata que entrou na reportagem, ele está ali a ferver, também gostaria de falar, mas é ou não válido o trabalho da osteopatia, porque há pouco o senhor disse que sim, que há evidência científica nisso. Faz favor. Com certeza, e por acaso, peço desculpa, não fixei o nome, mas falou... Carlos Martins. Carlos Martins, peço desculpa. Disse que no seu comentário se ia cingir à patologia musculoesquelética e falou numas meta-análises, numas revisões sistemáticas acerca da dor lombar. Falou bem e cingiu-se bem, porque é nessa área da osteopatia que há evidência científica de algum valor e de alguma qualidade. E por isso eu digo, tal e qual, diz ele. E por isso eu digo que a evidência que vier desse lado, daquele lado, que seja de qualidade, vem para este lado. Há evidência, no caso da dor musculoesquelética, há. Dor lombar.
Eu deixo a dúvida. Não trata asma, não trata infartos. Não vale a pena estar a falar que não tem microfone. Mas diga-me uma coisa, o que o senhor está a dizer é que a filosofia jacente nesta especialidade é que, através da coluna vertebral, que conseguem acertar, digamos assim, no tratamento de várias doenças. E que isso é impossível, é isso? Não, existe essa filosofia genérica... E é com ela que o senhor discorda. E isso é avançar por um caminho que... É um caminho um bocadinho, vamos dizer, mágico. Alexandre Nunes, a Associação Independente da Osteopatia. Como eu mencionei há pouco, portanto, a abordagem conceptual osteopática neste momento é centrada no paciente e a aplicação do modelo biopsicossocial. E, portanto, como qualquer terapia, é uma terapia que está a evoluir e que está a incorporar os novos conhecimentos de outras áreas, nomeadamente da neurociência. Portanto, consideram que está em evolução e não partem logo para a filosofia que os senhores acabam de dizer. André Casado continua a ter a palavra. Evidentemente, isto é uma evolução favorável da osteopatia. Ao contrário do que a história, falamos aqui na história, nos antecedentes históricos da osteopatia, carrega de ser uma técnica ou de ser um conjunto de técnicas que basicamente se dirigiam, através da manipulação musculoesquelética, praticamente todas as doenças. Eli Pereira. Mas para algumas será. Exatamente. Eu queria defender aqui a minha dama da homeopatia. Como é que se chama a colega que falou da biologia? Diana Barbosa. A doutora Diana Barbosa. Eu quero lhe chamar a atenção do seguinte. Existem imensos estudos de investigação científica em homeopatia. Eu terei muito prazer em fazer chegar toda essa documentação. E existem estudos para tudo, Não, existem estudos que ocupam o topo da pirâmide na investigação clínica, que são os estudos de meta-análise. E foi publicado há cerca de 20 anos no Lancet, que é uma revista médica, um trabalho de Klaus Linde, que demonstrava que o efeito dos medicamentos homeopáticos era superior ao efeito placebo. Isto porquê? Qualquer terapeuta que é conhecido pelos médicos e pelos terapeutas em geral, que cerca de 30% a 40% do efeito que se observa numa pessoa com a administração de uma substância, mesmo que seja uma substância neutra, tem um efeito terapêutico. Chama-se isso o efeito placebo. Isso é comum em qualquer terapêutico. O que se verificou foi nesses estudos de meta-análise que o efeito que se observavam com os medicamentos homeopáticos era superior ao efeito placebo. Mais tarde, há cerca de 2 anos, em 2017, um investigador, Mati, fez também um estudo de meta-análise que provou exatamente o mesmo. Ou seja, que os estudos de controle de meta-análise provavam que os medicamentos homeopáticos eram o seu efeito superior ao do efeito placebo. Agora, deixe-me só terminar o seguinte. Temos de ser rápidos agora nas intervenções. Deixe-me só terminar para dizer o seguinte. Deixe-me só terminar para dizer o seguinte. Faz uma petição, tem calma. Deixe-me só terminar. Não saltem daí. Deixe-me só terminar com o regime simplificado. Deixe-me só dizer o seguinte. Faz uma petição comigo. Deixe-me só dizer o seguinte. Faz uma petição comigo. Quando eu pratico homeopatia, quer dizer que não estou sozinho. Quer dizer o seguinte, no Brasil, por exemplo, a homeopatia é considerada uma especialidade médica. Existe a Associação dos Médicos Homeopatas Brasileiros, fazem parte da Associação Médica Brasileira. Muito bem. Deixe-me fazer aqui uma pergunta agora ao Pedro Choi, que eu tenho que ainda vir a este lado. Deixe-me só terminar este aspecto. O efeito dos medicamentos homeopáticos verifica-se não apenas em seres humanos, mas em animais. Existem estudos feitos em animais. Existe uma Associação Internacional de Médicos Homeopatas, de Médicos Veterinários Homeopatas, e o que é mais interessante, verifica-se uma ação farmacológica no aspecto de substâncias, de estudos feitos com plantas e, inclusivamente, com culturas celulares, onde o efeito placebo é altamente difícil de demonstrar. Deixa-me só terminar... assim nunca mais vou lá, doutor, tenho que acabar. Eu tenho que gerir muito bem o tempo. Só quero terminar com esta frase. A biologia do futuro será uma biologia não apenas de natureza molecular, mas de natureza eletromagnética. É isso que a homeopatia está a ver. Quânticos no meio? E quânticos. Bom, eu não vou agora ao Pedro Choi, vou ao David Rodrigues, porque a pergunta que eu ia fazer ao Pedro Choi também faço assim de uma outra forma. Porque é que defende que as medicinas ou as terapêuticas não convencionais não devem integrar o Serviço Nacional de Saúde? Porque isso é o que está
digamos, agora no horizonte. Muito boa noite. Eu sou médico, docente e investigador... De Medicina Geral e Familiar, professor da Nova Medical School. Correto. E dedico muito à análise de estudos científicos. E uma das coisas que eu gostava de dizer é que há estudos e estudos. E a maior parte dos estudos são mal executados, têm erros graves, de um lado e do outro. Atenção, de um lado e do outro. E para dizer de um lado e do outro, mas... Quando resumimos a evidência científica aos estudos bem executados, difíceis de conseguir, bem executados, o sumo que sai deste lado é nulo, é zero. Isso não é verdade. Simplesmente não funciona. E isto é importante dizer às pessoas. As pessoas sentem-se bem por outros mecanismos. Mas, por exemplo, no caso das plantas, se forem as mesmas plantas, porquê é que não funciona? É uma questão de dose, é uma questão que as plantas têm mais coisas além do excipiente que é selecionado depois no medicamento. Deixa-me falar, acho que já falou. Com certeza que deixo, vamos deixá-lo falar. Há aqui outra questão. A mim interessa-me as pessoas, a mim interessa-me o que funciona para ajudar as pessoas que vêm ao consultório. E selecionar aquilo que funciona em medicina, que cada vez é mais difícil de fazer porque as pessoas vivem mais tempo, com mais doenças, têm muita coisa a acontecer, ao mesmo tempo é extremamente difícil. Eu devo dizer que sou consultor no Infarmed, e no Infarmed rejeitamos muito... No Infarmed rejeitamos muitos medicamentos por falta de eficácia. Portanto, o medicamento tem que ser submetido a uns testes extremamente rigorosos para poder entrar no SNS. O que não acontece deste lado. Portanto, aquilo que estamos a dizer... Mas em todo caso, a maior parte, muitos destes medicamentos até têm benefícios de IVA. Correto. Eu falo essencialmente de duas coisas, de eficácia e segurança. E quando é resumida a prova de elevada qualidade, a eficácia não está lá. Portanto, aquilo que estamos a vender às pessoas... E atenção, o vender é relevante, porque as pessoas normalmente recorrem... Lá está... Já foi dito aqui, as pessoas normalmente recorrem a picos de doença. As pessoas já andaram à procura de ajuda e de facto não encontram. E aqui há uma reflexão a fazer. Eu concordo aqui, há uma reflexão a fazer o porquê que as pessoas não encontraram ajuda até aí. Nem que seja um ombro amigo, nem que seja alguém que olhe e que dê atenção a essa pessoa. Muitas vezes vão à procura disso e encontram muito aqui. Agora, há muita psicologia... Acha que estas terapêuticas também servem de envolvimento psicológico? Há todo um contexto. Às pessoas que estão... As pessoas que perdidas, recorrem, desorientadas no Serviço Nacional de Saúde? Obviamente. As pessoas que recorrem são pessoas que vão à procura de ajuda, estão altamente vulneráveis. São pessoas que pagam na expectativa de ajuda. Atenção, obviamente as pessoas não pagam à espera que não funciona. Ou seja, há todo um contexto que favorece a sensação que está a funcionar. Há todo um contexto que pode levar até a estas melhorias que iriam acontecer, sim ou não, mas há um contexto que favorece isto. Repara, eu posso estar deprimido, ir ter um café com um amigo, chorar baba e ranho, sinto-me muito bem. O efeito não foi da cafeína. O efeito foi todo o contexto, foi tudo o que aconteceu ali. Portanto, onde é que eu quero chegar? Quando se resume e quando se isola o efeito do que está em causa, deste lado, o efeito não está lá. Não funciona. Eu vou-lhe fazer uma pergunta que tem a ver com que há pouco Pedro Schoim me dizia ali nos bastidores, que fazia operações cirúrgicas utilizando a acupuntura na analgesia, portanto na anestesia. Operações cirúrgicas, diz ele, pus o Joma no profundas. Sim, hoje mesmo. Isto é possível? Então, se isto é assim... Desafio. Mentira. Hoje mesmo, acabei de colocar uma no Facebook, hoje mesmo. Façam um ensaio clínico. Foi assistida. Não tenho problema, aliás, eu vou começar a fazer agora. Agora que a medicina chinesa... Como observador. Agora que a operação cirúrgica... Olha, eu se não convido, o senhor pode dar azar ao anular a cirurgia. Mas vou convidar outros médicos, porque tenho que lá estar para fazer a cirurgia. Claro que sim. Eu vou começar recentemente a fazer agora, uma vez que não fiz muitas mais, fiz 11. Esta que pus hoje no Facebook é uma cirurgia abdominal profunda. Quando diz abdominal profunda é que uma senhora tinha uma agulha de costura que espetou pelo abdômen e que andou a viajar uns meses lá dentro e finalmente picou a ânsia sigmoideia, uma parte do intestino. Estava a fazer uma peritonite,
foi anestesiada pela acupuntura, vocês podem ouvir o cirurgião a falar da cirurgia. E, portanto, vão perceber que não é mentira nenhuma, é uma realidade nua e crua. E o senhor o que faz é a anestesia? O que eu fiz foi a analgesia. Através Ou seja, analgesia eu estou a falar agora para os médicos. É o termo correto. Eu digo anestesia para as pessoas me perceberem, senão as pessoas lá em casa não sabem do que é que eu estou a fazer. Do que é que eu estou a falar. Porque, na prática, o doente só lhe é tirada a sensação dolorosa. Ou seja, nós fazemos com a acupuntura, com que o doente não sinta dor. Mas estamos a falar de um... Barriga aberta. Barriga aberta. Eu mandei a cópia do vídeo à produção. Está disponível. E está disponível, quem quiser, vá ao meu Facebook, vê o agora da minha... Mas no vídeo não se vê se teve alguma analgesia adicional. Isso não teve nenhuma analgesia adicional. Desculpa, é ao contrário. Eu vou-te explicar. Não, pergunta ao cirurgião. Pergunta ao cirurgião, pergunta à equipe cirúrgica. É o contrário, eu vou-te explicar, já que estamos a falar com cientistas. Portanto, vamos perguntar às pessoas todos os medicamentos que tenham um efeito do tipo opiáceo, ou mesmo a própria naloxona, inibem o efeito da analgesia pela acupuntura. Se nós dermos ao paciente qualquer analgésico, a anestesia pela acupuntura vai funcionar muito menos, porque competem pelos mesmos receptores. Quando nós fazemos analgesia pela acupuntura, o indivíduo desenvolve, o indivíduo tratado já está demonstrado cientificamente que desenvolve substâncias da família das endorfinas e das famílias das encefalinas que depois competem pelos receptores da dor. Se nós lhes dermos naloxona, revertemos o efeito analgésico. Naloxona, para as pessoas que lá estão a ouvir em casa, é um antagonista dos opiáceos. Portanto, e este mecanismo de ação, a acupuntura, ao estimular nervos, nestas circunstâncias, é de nervos nós estamos a falar, vai fazer com que o sistema nervoso central produza uma reação e que dessa reação resulta a produção de substâncias bioquímicas que produzem a inibição do fator dor. Nessas circunstâncias é possível fazer cirurgia com acupuntura. Esta foi uma cirurgia abdominal profunda, eu já fiz pelo menos 11. A última foi a extração da totalidade dos dentes de uma senhora. Quais são as vantagens, doutor? Não percebi, quais são as vantagens dessa analgesia? As vantagens da analgesia para a acupuntura. Eu só fiz analgesia para a acupuntura a pacientes que tinham reações adversas extremas à anestesia. E que, aliás, filas todas pro bono e filas porque me foi pedido como única circunstância para poder intervir naquelas pessoas. A última paciente não tratava os dentes há mais de 15 anos, tinha os dentes todos podres. Nós pensámos que a cirurgia ia durar. As duas pessoas que fizeram a intervenção, eu só fiz análise, as pessoas que fizeram a intervenção foram médicos. 2 estomatologistas. Não fui eu que fiz isso. Portanto, eles também, jovens a testemunhar, eles falarão. Nós fizemos, nós planeámos uma cirurgia para 4 horas, levou 7 horas vezes 4 dias. A razão é simples, eu vou explicar. Cada vez que o estomatologista segurava, atenção, era um estomatologista, ok? Segurava o dente e puxava, o dente partia. A seguir, porque estava tão empodrecido que partia, a seguir era necessário fazer uma janela óssea. Para traduzir isto de outra forma, foi necessário abrir a gengiva com um bisturi, abrir os alvéolos dentários para poder ter um ponto onde pudesse segurar o dente para depois puxar. Foi por isso que levou tanto tempo a cirurgia. A paciente não teve dor e fizemos 7 horas vezes 4 dias de analgesia pela acupuntura para ter a totalidade dos dentes a uma pessoa. E quando fazemos estudos controlados, não são melhores que o placebo. É isto que acontece. Isso não é verdade. Então, já fizeram muitos estudos controlados. Cirurgias, por o doutor acha que esta senhora que aguentou a dor é isso? Eu já fico já agora. São antigas. O que é engraçado é que o placebo fica sempre do nosso lado. Ou seja, quando é medicina convencional já não há placebo. Todos os doentes que vêm para o lado de cá curam por efeito placebo. E depois os outros daquele lado curam porque a medicina os curou. Isso é super engraçado. Para nada. Faz favor, João Cerqueira. Eu não tenho nada contra os analgésicos opioides. Este espetáculo já é antigo. Isto aqui já é uma coisa vendida há décadas. Ou seja, eles vendem a ideia que a acupuntura, de facto, tem um efeito analgésico profundo, mas depois, quando são feitas estas avaliações controladas, aquilo serve apenas para espetáculo. Normalmente os doentes estão sedados, fortemente sedados, sobre analgesia pesada e mesmo assim aquilo continua a ser tortura apenas para o espetáculo e para pessoas que não fazem acupuntura vir aqui para vender a sua autoridade e a sua história. Não publicada, não é um estudo eu não lhe admito, senhor, que eu sou mentiroso. Eu não estou a dizer que é mentiroso. Os senhores aí atrás façam o favor de se manter calados. É um espetáculo aqui. Se quiser, fazemos um estudo controlado. Fazemos estudos controlados.
Olha, voluntarize, fazemos estudos controlados. Ouça, meu caro senhor, Vamos fazer na China isso. há milhões de estudos controlados, vocês é que não os querem. Olha, na China, o que acontece relativamente à acupuntura é um viés de publicação brutal em que apenas os estudos positivos são publicados. 100% dos estudos publicados que vêm da China são positivos para a acupuntura. Isso está perfeitamente demonstrado, ok? Isso dá-me vontade Porque, de rir, desculpe, isso dá-me vontade de rir. Mas é verdade. Não é verdade. Vocês escolhem os estudos que querem, o que acontece? que a gente faz não funciona. E depois acusam-nos a nós de escolherem milhares de estudos. Há formas estatísticas de identificar esses viés de publicação. Eu compreendo que você não perceba de ciência, não me diga que a analgesia gosta mais de espetáculo. Mas já há métodos para não me ofenda, ok? identificar o viés de publicação. Isso é a primeira coisa que nós sabemos. Os estudos que vêm da China são todos positivos para a acupuntura. Vamos lá ver. Quando fazemos estudos controlados, o senhor está aqui a representar a Ordem dos Médicos. Certíssimo. Nunca se esqueça disso. Sim, há aqui uma coisa que é muito importante. Cerca de 5 minutos a falar de nada, isto não é ciência, isto é espetáculo. Em todo o caso, esta é a questão, quando o senhor lá em diz casa. Que este senhor acaba de mentir... Estudos controlados fazer. Não, o senhor não me diga que eu estou a mentir. Eu não digo que isto não é uma prova. Que isto não é uma prova. Eu não estou a dizer uma história. Isto não é nada, é um Está a dizer que a Ordem dos Médicos refuta por inteiro e vai certamente condenar os médicos que estiveram a fazer a cirurgia. Porque certamente que houve médicos que fizeram as cirurgias. Eu era o único não convencional. O resto era tudo convencional. Houve cirurgião geral que fez. E enfermeiros? Foi feito em Portugal, sim, está na net, vá ver. Portanto, a Ordem dos Médicos... Foi passado pela RTP em direto. A Ordem dos Médicos toma posição sobre estas matérias e sobre os médicos que colaboram com estas terapias desta forma. O que eu sei é que este aqui não tem protocolo de investigação. Olha, a publicação foi a RTP, mostrou em direto. Não sabemos o que é que foi feito. Isso é uma prova, por acaso. Mas isso não é prova. O senhor está a oferecer é um vídeo de YouTube. É o que o senhor está a oferecer. É o YouTube, é da RTP, foi a da RTP. A RTP não tem nenhum certificado de qualidade para dizer que a anestesia é feita de uma maneira ou de outra. Agora cita a RTP. De qualquer das formas, não, há uma coisa que é muito importante. A pergunta que eu lhe faço tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde. Porque é essa a grande expectativa que muita gente está a ter neste momento lá em casa. O Serviço Nacional de Saúde... Isto vai estar regulamentado e fazer parte integrante do Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde é pago pelos impostos dos portugueses. Primeiro ponto. Em segundo lugar, a maioria dos portugueses recorre ao Serviço Nacional de Saúde. Por favor. A maioria dos portugueses recorre ao Serviço Nacional de Saúde. Estes senhores querem fazer uma ditadura de uma coisa que eles chamam ciência, ok? Eu acredito na ciência, mas eu trato muito de cientistas. Agora, há cientistas e cientistas. E há uns dogmáticos e radicais que acham que têm o direito e que são mais que os outros seres humanos. Apresentam uma espécie de abaixo-assinado com muito mais linhas, que é assinado por umas centenas de pessoas e tem que querer valer mais do que 128 mil pessoas que a fizeram um abaixo-assinado e ele está assim a dizer que sim, que tem que valer mais. Percebe o que eu estou querendo dizer? Ou seja, este senhor acha que ele vale por 1000 pessoas. Não é ciência. É exatamente isso que está a acontecer. Não é ciência. E é isso que eu não admito. Porque os seres humanos têm todos o mesmo valor. Mas a ciência não se mede. A população quer aceder... A população quer aceder à minha prática de forma gratuita. E eu não ganho nada em promovê-lo, só perco. Vou ganhar o maior concorrente que existe, que é o Serviço Nacional de Saúde. Reconhece que os parâmetros da ciência não se medem pelo número de pessoas que aderem. Como tendo um fundamento científico. Isso é a sua opinião. Isso é a sua opinião. Não é a minha opinião, é a ciência. Não, desculpe. É a sua opinião. Eu trato centenas de cientistas e já tratei milhares de médicos. Mais uma coisa não prova nada. Tem que ser um de cada vez. Os senhores são mais inteligentes do que esses cientistas que eu já percebi. João Júlio, os senhores são mais inteligentes do que esses cientistas e esses médicos que eu trato. Não, o senhor é que é extremamente arrogante. Vai falar alguém deste lado agora. Eu curo David Marçal. Agora prova que eu estou a mentir. David Marçal, faz favor. Sim. O que se passa é que, de facto, não se pode dizer de forma honesta que as terapias alternativas, na sua generalidade, tenham algum fundamento científico. Estamos aqui a falar de algumas exceções, que é um pouco da dor lombar na osteopatia, admito que possa haver uma aqui e outra ali, mas isso é um pouco como o relógio avariado que está certo 2 vezes por dia, porque a base científica, a base que está por trás destas terapias não é uma base científica.
Na China, há milhares de anos, não havia ciência. A ciência foi inventada no século XVI. Portanto, ela não pode ter uma base científica. A homeopatia, já vi que não aceita. Mas vive menos tempo. Olha, vive menos tempo. Em Portugal temos uma esperança média de vida superior. Mas já... Na China vão viver mais tempo. David Marçal continua. O que acontece é que esta legislação tem um efeito pernicioso. Não é uma questão de liberdade de escolha. E também não é uma questão de números. Uma vez disseram ao Einstein que havia um conjunto de 200 físicos alemães que tinham assinado uma carta a dizer que a teoria da relatividade estava errada. O Einstein respondeu, porquê 200? Se eu estivesse errado, bastava um. Portanto, a ciência não é uma questão de números, é uma questão de provas. E o que acontece é que esta legislação contribui para criar uma ideia errada no público. É um argumento da autoridade. Essa conversa falsa é que contribui. Não, esta legislação... Agora, depois, a seguir, agora está calado. Eu vou-me calar. Eu prometo que... Se vocês tivessem provas da eficácia e segurança dos tratamentos, não precisavam desta legislação. Aliás, eu já fiz uma proposta para abdicarem. Então fazemos uma petição... Muito bem, fazemos uma petição para abdicar do regime simplificado dos homeopáticos e eles passam a ter que provar a mesma coisa que os outros todos? E as ervas? Fazemos já esse compromisso aqui? Fazemos esse compromisso? Isso é uma falácia, uma coisa não implica a outra. Já vi que não aceitam, também já vi que o doutor... Já vi que não aceitam. Já vi que não aceitam, já propus várias vezes. Um laboratório farmacêutico poderoso. Isso é uma teoria da conspiração. João Belos, faz favor. Não é uma teoria da conspiração, eu não consigo concluir. Eu fui bastante... Bem, eu tenho que passar ao João Belos e quero terminar aqui com o David Marçal. Se vocês pagarem, eu faço. Sem dúvida, o estudo. Eu fui bastante interrompido, ainda tenho... Faz favor, vá terminar o seu raciocínio para passar ao João Belos. Esta legislação, ao atribuir cédulas profissionais aos terapeutas alternativos, está a induzir no público a ideia errada que estas terapias têm fundamento quando isso não é verdade. Mas isso agora tem que ser revogada, porque ela já existe. Já existe, porque isto contribui para a confusão pública. Aliás, eu, se me permite, vou ler algumas passagens desta legislação que mostram bem aquilo que é esta legislação. Por exemplo, sobre a naturopatia diz assim: consiste numa abordagem holística, energética e natural do ser humano. Isto é muito interessante. Olha, que muita dessa legislação foi feita por um médico, que era na altura secretário de Estado, Dr. Leal da Costa. Trabalha no TO. João Belos, eu não preciso de palmas, meus senhores. Muito obrigada, mas... Deixe-me acrescentar, Fátima, esta legislação foi feita por mais 2 médicos, pelo Dr. João Semedo, que já não está cá, e pelo Dr. João Serpa Oliva. Portanto, muitos médicos participaram. Mas o outro era secretário de Estado, foi por isso que ele fez. Agora, eram menos inteligentes. Sim, exatamente. Este senhor nem é médico e... O senhor não desaproveita o seu tempo. Então, pronto. Eu quero só mostrar como é que estes radicais científicos atuam. Então isto é uma pirâmide da evidência científica para as pessoas perceberem lá em casa, não sei se estão a filmar. Estamos a chamar radicais ao David Marçal e ao Carlos Filhais, porque eu penso que eles têm o mesmo pensamento. Da ciência. É isso? São radicais. O senhor subscreve isso, e manipulam um pouco os dados científicos. São alguns dos maiores cientistas que temos em Portugal. O Marçal não. O professor Carlos Filhais... O Filhais é, mas o Marçal não. Têm livros em conjunto e por aí fora. Temos aqui o triângulo da evidência científica e aqui em cima temos as revisões sistemáticas, depois os estudos clínicos e a seguir estudos de coorte. Olha, aqui o nosso grande cientista, David Marçal, apresentou precisamente um estudo de coorte. Podem ver aqui. Podem filmar. O senhor não se preocupe com a filmagem. Apresentou um estudo de coorte para dizer que os pacientes que recorrem às medicinas naturais morrem mais de cancro. Quando o estudo, eu já li o estudo, diz que os pacientes que desistem dos tratamentos convencionais é que morrem mais de cancro. Portanto, isso é uma verdade lá para ali. Mesmo assim, é um estudo de coorte. Eu mostrei uma revisão sistemática, está no topo da pirâmide da evidência científica, e quem estuda ciência deve saber, esta revisão sistemática, que é realizada em 3.388 pacientes, portanto, uma amostra enorme, 3.388 pacientes. É pequena, comparada com o estudo que eu apresentei, é pequena. Olha, ali o Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública a desafiá-lo para mostrar a conclusão. Não, mas rapidamente, que eu tenho que terminar. E então, os pacientes que fazem quimioterapia e fazem radioterapia beneficiam muito mais se recorrerem às medicinas naturais, à acupuntura, à naturopatia. O senhor tem que ter cuidado com o que está a dizer. Vamos lá ver. Juntamente, como dizem estes estudos... Vamos lá ver. O senhor está a dizer que as pessoas... João Belos, isso é um estudo do topo da pirâmide. Atenção, que isto é muito grave, isto tem que ficar claro. Sim, Estamos a terminar o programa e não pode haver dúvidas sobre isto. Nem todos têm a mesma qualidade. Quem precisa de quimioterapia e radioterapia tem que a fazer. Claro, eu disse isso. Não é com estas
as alternativas não, é isso que eu estou a dizer. Ora bem, aqui todo este lado a dizer isso. Isto tem que ficar muito claro. Eu também digo, bem claro. Falou que quimio-radioterapia deve fazer. Deixa-me terminar. Portanto, seja claro. O que este estudo diz e o que eu disse é que, ao mesmo tempo, portanto, em medicina complementar, devem fazer a quimioterapia e a radioterapia juntamente, repito, em complementar, não devem abandonar nunca os tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Tem que também ser, diga a verdade, há questões de fitoterapias nos certos tratamentos que vêm prejudicar. Há certos tratamentos que podem prejudicar. Morrem mais se fizerem estes tratamentos. Temos que ser claros. Este estudo não, quem nos está a ouvir... Esse estudo não é das terapêuticas não convencionais. Só concluir. Não é não. Eu também li. É de qualquer coisa que não tenha a ver com medicina convencional. E nós estamos a discutir 7 profissões legalizadas em Portugal. Pronto, não estamos a discutir bruxas e feitiços e astrologia e outras coisas parecidas. Vamos terminar. Eu quero agradecer aos cientistas e médicos que aqui estiveram e aos médicos, que há aqui pelo menos um que esteve aqui também do outro lado, e aos terapeutas que utilizam estas terapêuticas e que vieram aqui de uma forma desassombrada, enfim, todos, uns e outros, esclarecer, e a opção, a decisão, aquilo que é a sua conclusão é sua. É você que tira a conclusão aí em casa. Através, obviamente, daquilo que lhe podemos hoje passar e transmitir. Boa noite, obrigada. Para a semana, outro debate.